nosso quinto módulo, nós abordaremos o download de metadados. O DOAJ ele disponibiliza gratuitamente todos os metadados das revistas, de todos os periódicos que estão indexados lá e de seus artigos. Então, para quem tem interesse em realizar pesquisas com esses dados e metadados do DOAJ, eu vou mostrar para vocês como baixar esses metadados, o formato de origem do arquivo. Quando nós baixamos os metadados, eles vêm nesse formato, o CSV, que é um formato bastante utilizado de texto para importação e exportação de dados. E eu vou mostrar como esses dados são apresentados nesse arquivo. Para encontrarmos esses metadados, nós podemos vir novamente aqui na página inicial do DOAJ e bem na lateral direita nós temos a opção Download Metadata. Então, chegamos aqui nessa página que diz como eu consigo os metadados do DOAJ. Bem aqui, nós vemos a opção de baixar o arquivo para o computador, como eu já falei, no formato CSV. Então, nós clicamos aqui e começa o download, o que pode demorar um pouquinho, afinal, são todos os metadados dos periódicos que estão indexados no DOAJ. E então, eu já coloco para abrir assim que concluir o download. Eu vou abrir ele no Excel, mas você consegue abrir em outros editores, em outras planilhas também. Então, a primeiro momento, parece que os dados estão bem misturados, né, bem confuso e de difícil visualização. Então, tem uma forma de a gente facilitar a visualização desses dados. Nós vemos aqui em dados e colocamos obter dados externos de texto, porque ele vai fazer a leitura como se fosse um arquivo de texto. E aí nós escolhemos a opção do arquivo que foi baixado e optamos por colocar aqui em delimitado. Viemos em avançar e selecionamos a caixinha de marcação vírgula, que aí onde vai ter a vírgula, ele reconhece como um campo diferente. Então, quando avançamos, não precisa mexer em nada aqui, concluir. Aí ele vai criar uma nova planilha, nós podemos colocar aqui em A1 mesmo, ok. Está carregando. E pronto, ele já mostra todos os campos já por coluna, de forma bem mais organizada. Aqui vemos os títulos de todos os periódicos. Os títulos que têm acento fica dessa forma, mas dá para entender. De qualquer forma, se houver alguma dúvida sobre o título do periódico, a gente pode consultar, já que aqui temos a URL dele. Aqui temos o título alternativo, o ISSN do periódico, o ISSN se for um periódico online. Na realidade, a grande maioria dos periódicos são online hoje, né? Aqui o editor, no caso de ser mantido por uma sociedade ou instituição, temos aqui essa informação. Aqui temos a plataforma, o hospedeiro ou agregador, o país de publicação, se o jornal, ou melhor, se o periódico cobra ou não a taxa de APC, a taxa de processamento de artigos. Aqui as informações, onde podemos encontrar informações sobre a APC desse periódico. Aqui são as taxas cobradas por APC, a moeda em que é cobrada, se o periódico é livre de submissão, a URL dessa submissão, enfim, são diversos campos que trazem diversas informações sobre esses periódicos, o que pode se tornar muito relevante para quem deseja realizar alguma pesquisa sobre esses periódicos, sobre os artigos que estão lá indexados também. E o nosso último módulo, que é um conteúdo complementar, é sobre a revisão por pares aberta. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre esse assunto e vou mostrar para vocês como identificar revistas que têm a revisão aberta no DOAJ. Então, o que é a revisão por pares? Ela também é conhecida como avaliação por pares ou sistema de arbitragem, e ela é o processo pelo qual um artigo ou outra publicação científica passa para garantir a qualidade e a pertinência daquela pesquisa.
Na realidade, não há um consenso na literatura acerca de quando surgiu o processo de revisão. Isso depende muito dos autores, mas entende-se que ele é um dos aspectos basilares no desenvolvimento do conhecimento científico. E então, como nós já vimos nos primeiros módulos, existem diversos tipos de revisão. A simples cega, também conhecida como blind review, que apenas o revisor conhece a identidade do autor. Temos a duplo cega, ou double blind review, que a identidade do autor e do revisor é desconhecida para ambos. Temos a triplo cega, que é um pouco mais rara, mas acontece, e é onde as identidades de todos são ocultadas, dos editores, dos revisores e dos autores. Apenas o editor-chefe conhece a identidade de cada um deles. E por fim, o tema dessa apresentação é a revisão aberta, que com o advento das discussões e pesquisas sobre ciência aberta, nós viemos discutindo novos modelos de revisão por pares a fim de melhorar esse processo. Então, a revisão aberta. Novamente, não há um consenso na literatura sobre o conceito de revisão aberta, não se tem uma unanimidade, mas para isso nós vamos utilizar o conceito de Ross-Helauer, com base na sua pesquisa. Nessa pesquisa, o autor realiza uma revisão sistemática e conclui que o conceito de revisão aberta diz respeito à utilização ou associação entre 7 características. E essas características são identidades abertas, que é a característica em que a identificação do autor e do revisor são conhecidas entre si e podem ser exibidas na publicação. Ou seja, durante todo o processo de revisão, o autor e o revisor se conhecem, sabem quem é que está revisando e de quem é o manuscrito. Além disso, o nome do revisor pode constar também na publicação. A segunda característica são os pareceres abertos, que seria a publicação do parecer ou do relatório de avaliação, juntamente ao artigo no final. A terceira característica é a participação aberta, que é a possibilidade da comunidade em geral colaborar com a revisão do manuscrito, com a avaliação daquele manuscrito. A quarta característica é a interação aberta, que trata da perspectiva de estabelecer um diálogo direto entre o revisor e o autor, o que normalmente não acontece, tendo em vista que esse diálogo é mediado pelo editor. A próxima característica é a abertura dos manuscritos antes da revisão, ou seja, é a publicação dos manuscritos antes de serem avaliados pelos pares definitivamente. A próxima é a revisão ou comentários após publicação, ou seja, é a abertura de um campo para comentários ou revisão após a publicação daquele trabalho. E por fim, a última característica é a plataformas abertas, que é uma revisão independente realizada no âmbito de uma plataforma alternativa, citando, por exemplo, o Rubric, Peerage of Science e o Publons. E aí as vantagens da revisão aberta. A revisão aberta, com identidades abertas, a primeira característica que nós apresentamos, ela fomenta uma maior responsabilidade dos revisores e reduz a possibilidade de conflitos de interesse, já que está bem nítido quem é que está avaliando aquele manuscrito. Além disso, os relatórios abertos ele adicionam uma garantia de qualidade, tendo em vista que ele permite que a comunidade em geral analise as revisões e os processos de tomada de decisão. Além disso, as identidades abertas e os relatórios abertos, eles permitem também que os revisores sejam reconhecidos publicamente pelo seu trabalho de revisão, incentivando esta atividade essencial e permitindo que o trabalho de revisão seja citado em outras publicações e em atividades ligadas à progressão na carreira e agregação. Além disso, nós temos também desvantagens, e por isso é importante que os revisores garantam que as avaliações refletem apenas a qualidade científica do manuscrito e não questões ligadas ao currículo ou à filiação dos autores. Dar e receber críticas é um processo caracterizado por reações emocionais. Por isso, é fundamental que os revisores comuniquem de forma clara os seus pontos e civilizada, de forma que possam garantir que estes são bem recebidos pelos autores. Além disso, temos também que a supressão do anonimato nas identidades abertas, ela pode subverter o processo, ou seja, pode desencorajar os revisores a tecerem críticas,
especialmente em relação a colegas mais prestigiados e com carreiras mais longas na área. E por fim, considerando essas questões, existe também a probabilidade de os potenciais revisores se recusarem a fazer a avaliação por medo de represálias. Após apresentar as vantagens e desvantagens, gostaria de apresentar também um cenário de utilização desse modelo. Com base na pesquisa de Oliveira, em 2018, havia 128 periódicos indexados no DOAJ que alegavam utilizar a revisão aberta, o que equivalia a 1% do total das revistas indexadas no diretório. Como vimos, a maioria dos periódicos adota o modelo Double Blind Review, o duplo cego. Sobre as revistas indexadas em revisão aberta no DOAJ, há 88 delas no Reino Unido, 8 nos Estados Unidos, 5 na Alemanha, 4 na Espanha e 3 no Brasil. As 3 revistas que estão no DOAJ e afirmam ser de revisão aberta são a Journal of Human Growth and Development, a revista Outubro e a revista Projetos e Dissertações em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento. Esse gráfico representa a exposição geográfica das revistas. E as considerações que, apesar de ser uma pequena quantidade de revistas que utilizam a revisão aberta, nós percebemos que as práticas em ciência aberta estão evoluindo no cenário nacional e internacional. Dessa forma, poderemos perceber o surgimento de novos estudos avaliando a revisão aberta e talvez sua aplicação seja considerada por mais periódicos brasileiros e periódicos internacionais também, em busca de uma ciência mais transparente, objetiva e aberta. Aqui as referências utilizadas nesse módulo complementar